sociedade nos ensina a sempre buscar algo a mais, sempre pensar no futuro. Nós fazemos a escola pensando na faculdade, fazemos a faculdade pensando no estágio, fazemos o estágio pensando no emprego numa promoção e assim por diante. O mesmo acontece nas nossas próprias relações sociais. Conhecemos alguém pensando em namorar, namoramos pensando em nos casamos pensando em ter filhos e assim por diante. Pensar no futuro é obviamente uma coisa importante e fundamental para que nós possamos ver a consequência dos nossos atos e tudo mais. Mas com o surgimento dessa sociedade moderna, desse mundo moderno, sinto que essa preocupação com o futuro atingiu níveis estratosféricos. Tornou-se quase que patológica, uma vez que nós frequentemente sufocamos o agora, pensando no futuro. Sufocamos esse presente que deveria ser o presente, pensando no que vai ser, no que vai deixar de ser, no que pode vir a acontecer, mas ao mesmo tempo isso parece ter sido uma preocupação quase que inata ao ser humano, uma vez que, mesmo que quando a humanidade surgiu lá nas savanas africanas, era fundamental essa capacidade do pensamento a longo prazo, para podermos, por exemplo, calcular quanto tempo durariam os nossos recursos, quanto tempo duraria uma caça e planejar as ações a longo prazo. Outra prova que podemos ter de que essa tendência a ficar demais no futuro e esquecer do presente é, por exemplo, um diálogo de Platão que discute um pouco dessa questão. Esse diálogo é o Fédon. Mas, antes da gente conseguir discutir exatamente esse diálogo, é fundamental fazer uma espécie de contextualização para que as coisas façam sentido, explicando alguns dos personagens principais, do período histórico e tudo mais. Platão foi um pensador, filósofo, matemático que viveu na Grécia Antiga no século 3 e 4 a.C. Ele ficou conhecido principalmente por sua forma de escrita, sua produção literária em forma de diálogos. O que isso quer dizer? Que ao invés de simplesmente escrever um livro dizendo eu acho isso, eu acho aquilo, ou penso assim, penso assado, ele deu um passo adiante, estabelecendo um diálogo para que as suas opiniões, as suas ideias tornem-se explícitas para o leitor. E o principal personagem desses seus diálogos é, sem dúvida, Sócrates. Sócrates, de acordo com a literatura platônica, seria esse mestre, esse professor que teria iniciado Platão nessa arte da filosofia e do raciocínio do pensamento. E Sócrates ficou conhecido naqueles momentos em que ele vivia naquela Grécia Antiga por um método que ele desenvolveu para que você consiga chegar no conhecimento verdadeiro. Esse método ficou conhecido como a maiêutica. Ele consistia basicamente no uso incessante de perguntas, do questionamento. Por isso, Sócrates andava pela polis, pela cidade de Atenas, questionando todas as pessoas que passavam por ali, perguntando coisas que pareciam simples, como quem é você, ou para onde você está indo, e coisas assim. E assim que as pessoas respondiam, frequentemente com respostas igualmente superficiais, ele continuava indagando, questionando e perguntando, até conseguir tirar a pessoa dessa posição de conforto, desse senso comum que nós frequentemente nos inserimos, de pensamento superficial, pensamento raso. Porque assim, através desse questionamento constante, ele conseguiria fazer com que as pessoas conseguissem raciocinar, pensar por si mesmas e deixar de lado um pouco desse senso comum. Isso, entretanto, acabou por desagradar os poderosos e os influentes daquela região. Por isso mesmo, Sócrates acabou por ser condenado à morte por desacreditar os deuses da cidade e corromper a juventude. O que pode até ser verdade, se nós considerarmos os deuses da cidade como aquele conjunto de valores, de dogmas correntes na sociedade que não necessariamente eram verdadeiros ou não necessariamente eram bons para as pessoas. E se considerarmos corromper a juventude como tirar as pessoas dessa caverna, desse pensamento fechado que não consegue se abrir e perceber a realidade como ela é de verdade. Mas ainda assim, essa condenação do Sócrates foi claramente um ato político e não a busca pela justiça. O que deixou seus seguidores, as pessoas que conheciam efetivamente Sócrates, profundamente tristes e descontentes. Porque Sócrates, para eles, não era simplesmente um homem comum ou um professor. Ele era essa grande fonte de conhecimento e de sabedoria que tinha muito a agregar para eles, mas também para todo mundo. E por isso que, depois que Sócrates foi condenado a tomar cicuta, a morrer pela cicuta, eles insistiram por várias vezes para que Sócrates fugisse com eles, para que eles fizessem um plano para, de maneira escusa, conseguissem driblar a justiça da época e conseguir se libertar daquela pena. E é nesse contexto que o nosso diálogo, que o Fédon, acontece. O diálogo acontece algumas horas antes de Sócrates tomar a cicuta. Todo esse processo, nesse quase que leito de morte, esse momento de despedida entre os discípulos queridos, amigos e companheiros de Sócrates, esse momento final.
final. E o diálogo, como um todo, é muito bonito, tem toda uma carga emocional, como se fosse esse Requiem, esse grande finale de Sócrates, dizendo como a justiça para ele não era simplesmente o que os homens, os juízes diziam, mas era algo muito maior, que transcendia as instituições, mas que ao mesmo tempo estava diretamente conectado à consciência e ao senso de justiça inerente a todos os seres. Mas, por mais que os discípulos de Sócrates quisessem ficar com ele para sempre, bebendo dessa fonte de conhecimento e de sabedoria, uma hora chega o momento de que a sentença se cumpra, de que ele tome, por fim, a cicuta que lhe foi destinada. E aí que acontece a parte principal, a parte sobre a qual eu quero discutir com vocês hoje, desse diálogo, que são as últimas palavras de Sócrates. E quando pensamos nesse grande sábio, nesse pensador, nesse influente, nesse homem que foi um grande marco para a filosofia e para o pensamento ocidental, que datou a filosofia pré-socrática e pós-socrática, quando pensamos nas suas palavras finais, geralmente pensamos uma grande máxima filosófica capaz de abalar o mundo e transformar toda a nossa maneira de pensar, algo como conhece de ti mesmo e outras das frases importantes atreladas a ele. Mas o que Platão narra é um pouco diferente. Eu vou ler para vocês. Então, depois de tomar cicuta, Platão narra os seguintes eventos da parte de Sócrates. Já se tinha ele esfriado quase todo o baixo ventre, quando, descobrindo o rosto, pois havia o tapado antes, disse, e essas foram suas últimas palavras. Critão exclamou, devemos um galo a Asclépio. Não te esqueças de saldar essa dívida. Assim farei, respondeu Critão. Vê se quiseres dizer mais alguma coisa. A essa pergunta já não respondeu. Decorrido mais algum tempo, deu uma estremeção. O homem o descobriu. Tinha um olhar parado. Percebendo isto, Critão fechou-lhe os olhos e a boca. Tal foi o fim de nosso amigo. Do homem, podemos afirmá-lo, que entre todos os que nos foi dado conhecer, era o melhor, e também o mais sábio e o mais justo. Parece quase uma piada, né? Entender que as últimas palavras do mais sábio entre os homens foi dizer que eles deviam uma galinha para um carinha lá, que eles deviam um galo para Asclépio. Mas eu acho que é exatamente aí que reside a grande sabedoria e que se prova a sabedoria desse cara. Porque ele não quis perder o tempo dele, perdeu os últimos suspiros que se esvaíam dele, tentando formular um pensamento muito elevado, tentando vislumbrar um futuro que provavelmente não ia acontecer. Ele soube apreciar o momento, sem criar grandes expectativas, sem grandes anseios, simplesmente apreciar esses últimos suspiros que eles tinham. Mas, lembrando que havia uma dívida pendente ainda, ele se levantou, ele se descobriu e fez essa afirmação, né, dizendo que eles ainda deviam uma galinha, um galo para Asclépio. Ou seja, ele soube aproveitar o agora, no momento que ele, Critão, que era seu amigo, seu companheiro, retribuísse o galo a Asclépio. Ele está dizendo que ao presente cabem os seus débitos, ou seja, ao agora, o futuro, que comparado com o futuro, o agora assume uma grandiosidade muito mais, essa míriade de oportunidades, de chances, de potenciais, de construir e reconstruir a cada momento. Mas, quando ele lembra dessa demanda, dessa dívida, ele também traz à tona aquela afirmação de que a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, de que o presente é essa infinidade de potenciais, essa tábula rasa para que nós possamos criar e construir, mas que é marcada também pelos débitos do passado que precisam ser corrigidos. Ou seja, mesmo antes de morrer, Sócrates ainda não tinha esse senso de ética e de justiça. Mesmo injustiçado pelos homens, ele não deixou se corromper por essa sentença de morte claramente injusta. Mesmo que tudo fosse injusto ao seu redor, ele ainda sentia como obrigação retribuir aquele simples galo que lhe foi emprestado, sem deixar que o futuro lhe afetasse, lhe sufocasse. Ele soube manejar um futuro que ainda nem existe, um passado que já se foi, para vivenciar esse agora, que é um presente. Esse vídeo é mais uma reflexão para iniciar uma longa conversa que nós podemos ter sobre essa figura fundamental que é Sócrates, basilar para todo o conhecimento ocidental, mas sobretudo para despertar, para causar esse encantamento com relação ao agora. Ainda mais em momentos difíceis como esse que experimentamos, em que a incerteza nos cerca e o medo muitas vezes nos sufoca, é fundamental reconhecermos o valor das pequenas coisas, o encantamento por cada respiração que nos é dada, por cada instante que nos é presenteado, que possamos saber apreciar esse momento, dando o devido valor, reconhecendo a sua influência no futuro,
consequências do passado, mas construindo o melhor possível, sendo o melhor possível para nós e para aqueles que nos cercam a cada instante, fazendo com que, mesmo que seja o nosso último suspiro, que ele seja um suspiro que vale a pena ser vivido, que possa ser concluído com tanta tranquilidade quanto foi essa morte de Sócrates, não querendo deixar para a última hora ou construir uma grande obra, um grande instante, pois sabia que já havia sido feito e que cada instante de sua vida já tinha sido um processo de criação, de construção, e que a morte daquele instante derradeiro, não era nada mais que um ponto final, sem importância quando comparado com toda a obra que foi construída. Mas, nosso vídeo fica por aqui. Recomendo novamente a leitura completa desse diálogo tão rico que vai estar aqui na descrição. É bem curto e profundamente tocante e que nos faz pensar. Mas, até a próxima e tchau!